Fala, Fogão! Com a pressão da torcida do Botafogo aumentando cada vez mais, em virtude dos péssimos resultados que o time vem obtendo, com a eliminação na Copa do Brasil e na sequência já no Campeonato Carioca, Eduardo Freeland, diretor de futebol alvinegro, nesse domingo fez um pronunciamento para poder se comunicar com o torcedor, para explicar a versão do clube em relação a tudo que está acontecendo, passar algumas informações internas daquilo que está sendo trabalhado, para dessa maneira tentar acalmar os ânimos aí da torcida alvinegra. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise desses comentários, dos principais comentários do Eduardo Freeland, falando um pouco a respeito de que isso pode representar na prática, certo? Para que a gente possa ter uma visão, uma avaliação mais completa a respeito desse pronunciamento. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar a respeito desse pronunciamento do Freeland, que está disponível lá na Botafogo TV, eu recomendo que você assista na íntegra a declaração do nosso dirigente. Aqui eu vou passar por alguns aspectos, alguns pontos que ele falou, mas é sempre muito bacana você poder conferir no canal da Botafogo TV a declaração, o pronunciamento na íntegra do dirigente, certo? Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é justamente quando o Eduardo Freeland, logo no começo do pronunciamento, ele fala sobre a insatisfação com os resultados que estão acontecendo, que existe dentro do Botafogo um inconformismo pelas eliminações, que não era algo esperado, logicamente, ninguém esperava o Botafogo ser eliminado tão cedo na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca mais uma vez, o terceiro ano seguido, e logicamente por conta desses resultados existe sim um sentimento de insatisfação por parte da diretoria em relação ao trabalho que vem sendo realizado. Porém, o Eduardo Freeland, e assim como o do César Melo, dão respaldo ao treinador. Esse é um ponto importante para a gente comentar, porque a gente fala aqui de demissão de Marcelo Chamusca, que o time não apresenta evolução, não apresenta uma virtude tática, mas segundo o do César Melo e também o Eduardo Freeland, não existe a possibilidade do Marcelo Chamusca ser demitido nesse momento. E um dos pontos, e aí nem entrou no pronunciamento essa questão, mas um dos pontos que motivam essa não demissão do treinador é que existe uma multa contratual e também a dificuldade de encontrar um outro profissional que aceitaria o desafio no Botafogo nesse momento. Então, por conta disso, o Marcelo Chamusca vai seguir. Porém, com essa insatisfação, que vai crescendo, logicamente, à medida que os resultados não acontecem. O Eduardo Freeland também quis comentar que o grande objetivo do Botafogo nessa temporada é a Série B. E isso, naturalmente, todo torcedor entende. Porém, isso não significa dizer que a gente não tem que buscar as metas em outras competições. No Campeonato Carioca, classificar para a fase semifinal era o mínimo. A gente enfrenta no Campeonato Estadual equipes que muitas vezes nem divisão tem. E ainda assim, o Botafogo tem grande dificuldade de vencer os times pequenos do Rio de Janeiro. O único time que teve facilidade para vencer foi o Resende, mas aí entra aquela questão, não é parâmetro, é um time muito fraco tecnicamente, o Botafogo não fez mais do que sua obrigação de conseguir encaixar o resultado. Tirando o Resende, a gente teve grande dificuldade contra todas as outras equipes pequenas, mesmo na vitória diante do Nova Iguaçu. Conseguimos aquela vitória ali no sufoco danado e por conta disso, essa falta de evolução, a torcida alvinegra está na bronca com o treinador. O Eduardo Freeland também falou no seu pronunciamento a respeito das cobranças internas em relação à performance. Ele sabe e reconhece que a performance está abaixo do desejado, que a torcida cobra naturalmente por conta da ânsia que tem por vitórias, por conquistas, e ele entende que, embora o trabalho tenha como objetivo o médio e longo prazo, a torcida do Botafogo e a instituição Botafogo clamam e anseiam por resultados, por conquistas. Então, logicamente, a gente tem que ter um equilíbrio aí. Não dá pra gente ficar sendo o clube do futuro. No futuro o Botafogo pode estar numa situação melhor. A gente tem que equilibrar essa situação. A gente tem que alcançar resultados no presente, tá certo? A gente sabe que vai ter muita dificuldade, mas não dá pra gente por 3 anos seguidos ser eliminado do Campeonato Carioca. Não é normal. Isso demonstra que o Botafogo vem tendo cada vez mais dificuldade de se impor no cenário regional, o que logicamente sinaliza que no cenário nacional o bicho vai pegar cada vez mais. Se nem no Campeonato Estadual o Botafogo consegue classificar para uma fase semifinal, enfrentando equipes que nem divisão tem, imagina disputando uma competição nacional. E a Série B, logicamente, promete grandes desafios para o Botafogo. Então é muito importante que essa cobrança interna ela seja realmente muito forte. Tá certo que a comissão técnica não teve tanto tempo assim para trabalhar, o Eduardo Freeland inclusive falou sobre isso,
que desde o começo dessa nova temporada, como não teve o período de férias, pré-temporada, só tiveram 2 semanas cheias para serem trabalhadas efetivamente. Mas ainda assim, e aqui eu falo como torcedor, a gente não vê evolução tática, a gente não vê virtudes táticas nessa equipe. O time não sabe se posicionar, não sabe sair jogando, não sabe construir as suas jogadas. Nas únicas 2 partidas em que o Botafogo realmente teve um desempenho um pouco melhor, contra a Resende Motoclube, onde ganhou as 2 partidas de goleada, as equipes eram muito frágeis e tinha muito espaço para o time trabalhar. Logicamente, um time que tem muito espaço vai conseguir chegar na meta adversária. Mas e quando você enfrenta times que são mais organizados? Nesse momento a gente não vê futebol no Botafogo, a gente não vê a capacidade de agredir o seu adversário, de agredir o outro time. E esse é o ponto muito importante. Afinal de contas, se você quer vencer as partidas, você precisa saber atacar para fazer os gols. E o Botafogo vem demonstrando, não só nessa temporada, mas ao longo de vários e vários anos, muita dificuldade de chegar ao gol adversário, de fazer o gol. A última temporada goleadora do Botafogo, verdade seja dita, foi em 2013. Foi a última temporada em que o torcedor botafoguense pôde ver a sua equipe fazer muitos gols no mesmo ano. Tirando 2013, é sempre aquela história. O Botafogo com muita dificuldade de chegar ao gol, muda elenco, muda a comissão técnica e a mesma coisa continua. E a gente vê aí outros times que têm o mesmo investimento do Botafogo até inferior, conseguindo praticar futebol, fazer os gols, conseguindo jogar aquilo que a gente espera de um time de futebol. E isso, infelizmente, a gente não tem visto no Botafogo. Seguindo em frente com as declarações do Eduardo Freeland, vale comentar aqui 2 momentos do pronunciamento em que a linguagem corporal do dirigente e também a fala deram uma rateada. O primeiro desses 2 pontos que chamaram bastante a minha atenção em relação à linguagem corporal e também ao discurso do dirigente foi quando ele falou a respeito das críticas internas em relação à falta de evolução na equipe. As mesmas críticas que a torcida botafoguense está fazendo, obviamente, porque conforme eu disse, a gente não vê o Botafogo praticar futebol. Quando o dirigente falou sobre essa crítica interna, falando também que eles estão trabalhando bastante e discutindo todas essas questões de performance, nesse instante, se você olhar lá no vídeo da Botafogo TV, o dirigente abaixa a cabeça e coça aqui atrás. Essa linguagem corporal é interessante porque o corpo da gente, ele fala. Se você está insatisfeito com alguma coisa, se você está falando sobre algo que te gera uma insatisfação, uma insegurança, o seu corpo pode ter uma reação que muitas vezes o seu discurso não vai apresentar. Então, ao baixar a cabeça e coçar aqui atrás, falando a respeito desse trabalho interno e discutindo algumas questões, pode ser que exista, assim, nesses momentos, algum atrito, ou entre o dirigente e o treinador, ou mesmo entre a presidência, por exemplo, alguns conselheiros e o dirigente. Isso realmente pode estar acontecendo dentro do Botafogo por conta dessa linguagem corporal na hora do Eduardo Freeland comentar sobre essa crítica interna em relação à falta de evolução da equipe. Eu te convido a conferir lá na Botafogo TV o vídeo do pronunciamento e prestar atenção exatamente nessa parte, porque é um ponto interessante para a gente observar. O segundo ponto que chamou a minha atenção em relação a essa questão de linguagem corporal e discurso é quando ele fala sobre a performance dos atletas, defendendo de certa maneira os atletas que estão chegando, tem um período de adaptação, tem a questão física. Na hora que ele fala sobre isso, né, que falta entrosamento, falta isso, falta aquilo, o discurso do Eduardo Freeland dá uma rateada. Ele começa a gaguejar, começa a dar aquela quebrada no discurso muito diferente do que acontece durante 90% desse pronunciamento. Ou seja, nesse momento, dá para ver claramente que a performance de alguns atletas que foram contratados não estão agradando em nada o dirigente. Lembrando que os reforços foram contratados em sua maioria por conta de indicações do Marcelo Chamusca. O treinador inclusive disse que as contratações passaram por toda uma análise, mas sinceramente fica difícil a gente acreditar nisso quando a gente vê o Botafogo investir, por exemplo, na contratação do Rafael Carioca. O PV vinha bem na lateral esquerda, tinha o Hugo aí na reserva, o Lucas Barros também, 3 jogadores da nossa base. Chega o Rafael Carioca, desbanca o PV, já assume a titularidade e já chega falhando. Então, quando a gente começa a observar o desempenho de alguns dos reforços, ou da maioria deles, na verdade, esse discurso do Eduardo Freeland que dá uma rateada, que ele começa a gaguejar, pode sinalizar sim que o dirigente está bem insatisfeito com a performance desses atletas. Por mais que na fala ele tenha tentado defender os jogadores, dizendo que tem a questão da adaptação e tudo mais. O Freeland também comentou nesse pronunciamento a respeito da responsabilidade financeira e da austeridade que está sendo necessária para que o futuro do Botafogo seja diferente daquilo que acontece no presente. E aqui eu preciso comentar. Fica difícil a gente falar em austeridade financeira quando você percebe como está sendo feita a montagem desse elenco.
O Botafogo não conseguiu se livrar ainda de todos os jogadores da última temporada. Continuamos com Kevin, Cascardo, Barrandegui, Luiz Otávio, que inclusive vem jogando bastante com o Marcelo Chamusca, teve mais minutos de jogo com o Chamusca do que durante toda a última temporada. Então, quando a gente percebe a montagem do elenco, a gente pensa, como é que tem austeridade se você investe na contratação de certos atletas, se certos atletas têm aí a renovação e podem permanecer no Botafogo? Então você começa a pensar que sim, existe de certa forma uma responsabilidade financeira, foi enxugada a folha salarial, mas ao mesmo tempo o Botafogo gasta dinheiro errado, trazendo certos atletas que não eram nem titulares nas suas antigas equipes. Então é muito importante a gente prestar atenção se de fato esse discurso de austeridade, de responsabilidade, ele vai se manter ao longo da temporada. A gente sabe muito bem que quando os resultados não acontecem, dirigentes acabam metendo os pés pelas mãos, fazendo uma série de escolhas equivocadas que vão comprometer toda a parte orçamentária. A torcida do Botafogo naturalmente quer reforços, mas a gente não pode sair contratando, estourando o teto salarial, porque senão a gente realmente não consegue nunca sair do buraco. Porque o Botafogo, na verdade, ele não só está no buraco, ele continua cavando. Principalmente quando a gente percebe, né, que ano a ano o Botafogo repete erros de planejamento que já não deveria acontecer. Várias coisas que estão acontecendo nessa temporada são muito semelhantes àquelas que aconteceram na temporada de 2020, por exemplo, onde a gente também repetiu essa dispensa de um monte de jogador, tá, da temporada de 2019, saímos contratando uma quantidade enorme de atletas que no fim das contas não ajudaram em absolutamente nada. E nessa temporada a mesma coisa vai acontecendo até aqui. A gente tem que criticar, tem que cobrar. O papel do torcedor, além de torcer, é esse também. Mas é importante que internamente isso tudo que o Eduardo Freeland falou de cobranças, de pressão, de críticas internas, de trabalho, isso tudo de fato esteja acontecendo. E aproveitando aqui essa questão desse pronunciamento do Eduardo Freeland, né, eu queria elogiar a atitude do dirigente. Eu tenho críticas aqui, algumas críticas em relação ao trabalho que vem sendo feito, mas há muito tempo no clube a gente não viu um dirigente se preocupar em fazer um pronunciamento por conta do momento que o clube atravessa. Os dirigentes do Botafogo normalmente adotam a medida do silêncio. O torcedor critica, tá chateado com razão, com toda razão, e dificilmente a gente viu o Botafogo se pronunciar, se comunicar com o seu torcedor, para tentar dar uma explicação, uma justificativa, enfim, para buscar apaziguar um pouco a situação. Afinal de contas, a torcida quer ver um Botafogo vencedor. Quando isso não acontece, é fundamental que os dirigentes que comandam o clube, eles tenham esse diálogo com o torcedor. Então eu queria deixar registrado aqui esse elogio ao Eduardo Freeland, que teve essa atitude de fazer esse pronunciamento. É muito importante esse contato entre o Botafogo e o seu torcedor num momento complicado como esse. E não à toa o Eduardo Freeland, nesse seu pronunciamento, ele termina o seu discurso pedindo apoio ao torcedor, dizendo que o torcedor apoiar nesse momento tão difícil é muito importante. Naturalmente, isso é uma verdade, a gente sofre bastante com o Botafogo, a gente ama o Botafogo pra caramba e por isso a gente sofre tanto com essa situação que o clube atravessa. Mas pode ter certeza, Fogão, se a gente abandonar o Botafogo acaba. O Botafogo continua existindo por conta da nossa paixão. Uma coisa não vive sem a outra. Apoiar é fundamental. Críticas são necessárias, até porque a gente não vê o Botafogo fazer aquilo que a gente espera. Mas a gente tem sim que apoiar e disso dirigente nenhum precisa duvidar. O torcedor botafoguense está sempre lá para apoiar, mas pode ter certeza, da mesma maneira que a gente apoia, a gente cobra. E a gente tem tido que cobrar bastante. Pode ter certeza absoluta, Eduardo Freeland, do Césio Melo, Vinícius Assunção, todo mundo que está trabalhando no Botafogo. O torcedor botafoguense adoraria só estar fazendo elogios. É muito chato a gente ter que criticar, ter que pressionar, toda hora a mesma coisa. É muito chato. A gente quer sim viver uma lua de mel com o Botafogo. E tudo que a gente espera é que a comissão técnica, os jogadores, nos proporcionem esse momento. Uma sequência de vitórias, de bons resultados, paz de espírito pro torcedor botafoguense. Porque olha, Fogão, tá difícil pra gente. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito desses principais pontos que eu trouxe aqui, nessa análise desse pronunciamento do Eduardo Freeland? O que você pensa a respeito das declarações do dirigente, de tudo aquilo que está acontecendo no Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.